Clauzinho, o esporte, hein? E o Roger, hein? Eu acho que é a pergunta que fica em relação a esse momento do esporte, porque a pressão tá muito grande em cima do treinador lá do esporte, Cláudio. Cara, e uma pressão justa, né? Porque a maneira como o esporte se classificou contra a Desportiva foi bizarra, né? É. Nos pênaltis, no sacrifício, tomando bola na trave, jogando mal, os jogadores sem produzir, uma falta sabe, lógica tática, um time descoordenado, uma sensação de um time mal treinado. O Sim. trabalho do Roger até aqui no esporte é terrível. Terrível. Decisões e convicções que não fazem muito sentido, com convicções muito incoerentes, né? E eu diria, Douglas, que o Roger ainda é o treinador do esporte, não por culpa dele, mas por culpa dos erros dele que fizeram a torcida pressionar para tirar o Rolls de goleiro titular para colocar Thiago Couto, que já estava à disposição há algum tempo. Beleza que ele começou a estar à disposição depois, porque estava envolvido em outras negociações e tudo mais, mas não tem comparação o Thiago Couto, que estava sendo destaque no Vitória na Série A, Sim. com o Rolls, que era um goleiro reserva do Vila Nova. Por que haver um nível de permanência, uma confiança com o Rolls que vinha falhando? É. Não era um jogador que, olha, ele tá me surpreendendo, tá jogando bem. Não, já vi uma crítica da imprensa toda de Pernambuco em cima do Rolls, e ele mantendo o Rolls, correndo riscos, correu riscos contra o Retrô. E aí a pressão foi tão grande que ele teve que tirar o Rolls e colocar Thiago Couto na final, no primeiro jogo da final contra o Náutico. Fez grandes defesas e ontem o Thiago Couto defendeu um dos pênaltis da Desportiva, porque o jogo foi pro 0-0, foi nos pênaltis, e aí salvou a pele do Roger. Mas o trabalho dele deixa muitas dúvidas, muitos questionamentos. Primeiro porque não é um treinador que vem de uma prateleira de cima, em que você sabe que em algum momento o trabalho vai encaixar, vai se ajustar. Ele já vem meio na desconfiança, né? Já, porque o trabalho dele bom foi na Série C, né? É. Então acaba sendo um trabalho onde ele subiu o Londrina para a Série B, mas na Série B, onde ele trabalhou no Atlético, ele foi muito mal, né? Então o Roger ainda não tem o peso para estar de um time de primeira prateleira hoje, né? Da Série B, que é o Sport. O Sport começa uma Série B, independente do momento financeiro, de dificuldade, Sim. o peso Esporte Clube do Recife é de brigar por acesso. Roger é premiado a essa prateleira. E ele não está mostrando, até agora, um nível de ser um treinador dessa prateleira de brigar por acesso. E aí isso passa uma desconfiança, passa uma sensação de que ele não vai ter capacidade de lidar com essas adversidades. Vamos ver como é que vai ser aí o futuro do Roger, principalmente nessa final do Pernambucano, porque a maneira como for, a maneira como o esporte jogar, eu acho que ele já fica na berlinda. Nem estou dizendo nem se o esporte vai ser campeão, tetracampeão ou não. Não é sobre isso. É sobre a maneira como o esporte vai enfrentar essa partida, como ele vai jogar. Até porque, por mais que o esporte brigue pelo tetracampeonato, o jogo vai ser nos aflitos, vai ser na casa do Náutico, a pressão vai ser total em cima do esporte. O esporte vai jogar por uma bola, muito provavelmente, porque o Náutico vai ter a torcida a favor e um time mais organizado. Roger vai precisar saber criar esse jogo. Quando a gente vê o retrospecto recente do esporte, né? Assim, o Roger tá invicto ainda, tá? O Roger não perdeu ainda no comando do esporte, mas são partidas que preocupam muito lá a torcida do Sport Recife. Essa do Retrô aqui o Retrô tava vencendo o jogo e o esporte virou a partida, né? E teve outros também, como esse jogo da Desportiva pela Copa do Brasil, em que a Desportiva até teve algumas chances de fazer gol, uma equipe bem inferior, e o Sport sofreu pra caramba pra se classificar pra próxima fase. Então tá tudo muito no limite pro Roger. E esse primeiro jogo contra o Náutico, tu tava até falando aqui que o Náutico foi melhor, né, do que o Sport. Foi melhor. E o Sport acaba empatando como mandante. Ou seja, me parece que domingo, às 18 horas, Náutico e Sport Recife não vai só decidir quem é o campeão do Campeonato Pernambucano, mas vai decidir também o futuro do Roger. Muito provavelmente. Diferente do Náutico, que tem ali uma tranquilidade do trabalho do Hélio dos Anjos, independente do resultado, o do esporte passa por muitas dúvidas, muitos questionamentos e uma incerteza, uma insegurança do que é esse trabalho do Roger pela falta de coerência. Eu acho que o trabalho de um treinador ele pode até não estar ali no ápice ideal ainda,
mas se ele segue uma linha de coerência, ele se mantém, ele se sustenta, o trabalho evolui, em algum momento o trabalho flui, né? Às vezes não é bem no começo da temporada, a gente já viu isso acontecer várias vezes, mas o do Roger, apesar de ele não ter perdido na temporada ainda, ele tem uma dificuldade de seguir uma linha de coerência. E isso pega demais, principalmente para um treinador que sai de uma prateleira mais abaixo, Douglas. Não tenha dúvida. E vamos ver o que é que sai desse jogo. 18 horas, meu amigo, ou o Sport é campeão, ou o Sport vai buscar outro treinador. Eu acho que é isso. Não tem outro meio termo, não. Ou o Roger cai, ou ele é campeão pernambucano.